Sejam bem-vindos de volta, vamos à leitura do capítulo 8. Antes de começar, eu quero convidar você que gosta de leituras a conhecer e se inscrever em 2 canais, Beatriz no Mundo dos Livros e Dicas de Livros Infantis Ana Clara. Você vai amar o canal das meninas assim como eu. O link está aqui embaixo na descrição. Capítulo 8, Retaliação. Seth esfregou o canto dos olhos para se livrar da sensação de sono e mirou o teto por um instante. Ele rolou o corpo e viu que Kendra não estava na cama. A luz do sol invadia o quarto, filtrada pela janela. Ele esticou o corpo, arqueando as costas com um gemido. O colchão estava convidativo. Quem sabe ele não pudesse acordar um pouco mais tarde. Não, ele queria ver como estava a fada. Ele estava com a esperança de que uma noite de sono pudesse tê-la acalmado. Chutando para o lado as cobertas, Seth correu até o guarda-roupa, abriu-o e arquejou. A fada tinha desaparecido. Em seu lugar encontrava-se uma tarântula peluda com patas listradas e brilhantes olhos negros. Será que a aranha tinha comido a fada? Ele verificou a tampa. Ainda estava apertada. Então ocorreu-lhe que ainda não havia bebido leite naquele dia. Essa poderia ser a outra aparência da fada. Ele teria esperado uma libélula, mas supôs que uma tarântula também fosse possível. Seth também havia notado que o espelho no pote de vidro estava quebrado. Será que ela o havia arrebentado com a pedrinha? Parecia uma boa maneira de se cortar. Nada de bagunça, ralhou ele. Eu já vou voltar. Um bolo arredondado estava em cima da mesa, uma mistura colorida de branco, preto, marrom e laranja. Enquanto Lina o fatiava, Kendra dava outro gole no chocolate quente. Tendo em vista todos os ingredientes que deixei lá fora, imaginei que eles fossem fazer um pão rosca, disse Lina. Mas bolo malhado é igualmente delicioso. Experimente. Ela deu uma fatia para Kendra. Eles realizaram um excelente trabalho na jarra, disse Kendra. E a mesa parece perfeita. Melhor do que antes, concordou Lina. Eu gosto do novo chanfro. Os brownies têm muito talento. Kendra inspecionou a fatia de bolo. A estranha coloração acompanhava todo o bolo, não apenas a crosta. Ela mordeu um pedaço, canela e açúcar predominavam. Ansiosamente, ela deu outra mordida. Tinha o sabor de geleia de framboesa. O pedaço seguinte tinha o sabor parecido com o de chocolate, com um pouquinho de manteiga de amendoim. A mordida seguinte parecia estar saturada de pudim de baunilha. Quantos sabores! E nunca interferem uns nos outros, como seria o mais óbvio, disse Lina, mordendo ela própria um pedaço. De pés descalços e cabelos totalmente desalinhados, Seth trotou para dentro da cozinha. Bom dia, disse ele. Café da manhã? Você precisa experimentar esse bolo malhado, disse Kendra. Já já, respondeu ele. Posso tomar um chocolate quente antes? Lina encheu a caneca. Obrigado, disse ele. Assim que ela lhe entregou, já volto, esqueci uma coisa lá em cima. Ele saiu correndo com a caneca na boca. Ele está tão esquisito, disse Kendra, mordendo uma parte que tinha o sabor de banana com nozes. Envolvido em alguma travessura, se você quiser saber minha opinião, respondeu Lina. Seth colocou a caneca no guarda-roupa, respirou com calma e rezou silenciosamente, para que a tarântula tivesse ido embora e a fada estivesse de volta. Ele puxou a gaveta. Uma pequena e odiosa criatura dardejou do interior do pote. Expondo dentes afiados, a coisa sibilou para ele. Coberta com uma penugem marrom, a criatura era maior do que o dedo médio dele. Era careca, tinha as orelhas rasgadas, um tórax estreito, uma barriga proeminente e membros murchos e magros. Os lábios eram parecidos com os de um sapo. Os olhos eram negros e brilhantes. O nariz, um par de gretas acima da boca. O que você fez com a fada? Perguntou Seth. A horrível criatura sibilou novamente. Girando o corpo, ela tinha um par de nós acima dos ombros ossudos. Os nós tremiam como se fossem os resquícios de asas amputadas. Oh não, o que aconteceu com você? A criatura pôs para fora uma longa língua preta e estapeou o vidro com as mãos calosas.
Falou qualquer coisa num linguajar indecente e grosseiro. O que havia acontecido? Por que a fada havia se transmutado em um repugnante diabo em miniatura? Talvez um pouco de leite ajudasse. Sete arrancou o pote da gaveta, agarrou a caneca no guarda-roupa e desceu como um raio as escadas do sótão até o corredor. Entrou às pressas no banheiro e trancou a porta. A caneca ainda estava quase cheia. Segurando o pote em cima da pia, ele despejou um pouco de chocolate quente na tampa. A maior parte escorreu pelo lado do pote, mas um pouco respingou através dos buracos do topo. Uma gota caiu em cima do ombro da criatura. O bicho fez um gesto nervoso para que Sete desatarrachasse a tampa. Então apontou para a caneca. Aparentemente, a criatura queria beber diretamente da caneca. Sete examinou o local, a janela estava fechada, a porta trancada. Ele colocou uma toalha vedando o espaço embaixo da porta. Dentro do pote, a criatura fazia movimentos de súplica e encenava uma pantomima, fazendo a representação de alguém que está bebendo de uma caneca. Sete desatarrachou a tampa. Com um salto poderoso, a criatura saiu do vidro, aterrissando na bancada. Ela se agachou, rosnou e encarou Sete com fúria no olhar. Sinto muito suas asas terem caído, disse Sete. Talvez isso ajude. Ele estendeu a caneca na direção da criatura, imaginando se ela beberia o leite achocolatado ou simplesmente pularia em cima da caneca. Ao contrário, a coisa tentou mordê-lo, quase acertando seu dedo. Sete puxou rapidamente a mão, derramando chocolate quente em cima da bancada. Sibilando, a ágil criatura pulou no chão, correu em direção à banheira e saltou dentro. Antes que Sete pudesse reagir, a criatura esgueirou-se no ralo. O último acesso truncado de insultos foi proferido do interior do buraco escuro, e então a criatura desapareceu. Sete despejou o que restava do chocolate quente no ralo para a eventualidade dele ser de alguma utilidade para a fada deformada. Ele olhou de volta para o pote agora vazio, exceto por algumas pétalas murchas. Não tinha certeza do que fizera de errado, mas duvidava muito que Merox sentisse orgulho de sua atitude. Mais tarde naquela manhã, Sete estava sentado na casa da árvore tentando achar peças do quebra-cabeça que pudessem encaixar. Agora que uma boa parte já estava pronta, acrescentar peças era um verdadeiro desafio. Todas pareciam iguais. Ele evitara Kendra durante toda a manhã. Não estava com vontade de conversar com ninguém. Não conseguia tirar da cabeça o quanto a aparência da fada ficara hedionda. Ele não tinha certeza do que fizera, mas sabia que de uma maneira ou de outra ele era o culpado. Algum acidente havia ocorrido em decorrência da captura da fada. Era por isso que ela ficara tão assustada na noite anterior. Ela sabia que ele a estava condenando a se transformar em um pequeno monstro horrendo. As peças do quebra-cabeça começaram a vibrar. Logo, toda a casa da árvore estava tremendo. Será que estava ocorrendo um terremoto? Eles jamais presenciaram um terremoto. Sete correu até a janela. Fadas voavam por todos os lados, amontoadas no ar em torno da casa da árvore. Seus braços estavam erguidos e elas pareciam estar entoando um cântico. Uma das fadas apontou para Sete. Diversas delas voaram para perto da janela. Uma estendeu a palma da mão aberta na direção dele. Com uma rajada de luz, o vidro foi despedaçado. Sete deu um salto para longe da janela, enquanto várias fadas se aproximavam. Ele correu para a portinhola, mas a casa da árvore vibrava tão violentamente que ele caiu no chão. A trepidação estava ficando cada vez mais intensa. O chão não estava mais nivelado. Uma cadeira caiu. A porta que dava na portinhola foi trancada. Ele rastejou na direção dela. Alguma coisa quente ferroou sua nuca. Luzes multicoloridas começaram a piscar. Sete agarrou a porta,
que dava acesso à portinhola, mas ela não abria. Ele puxou com força. Alguma coisa queimou sua mão. Em pânico, ele voltou para a janela, lutando para manter o equilíbrio enquanto o piso tremia abaixo dele. O bando de fadas continuava seu cântico. Ele podia ouvir suas vozes diminutas. Com um forte estalido, a casa da árvore subitamente pendeu para o lado. A vista da janela mudou das fadas para o chão, que rapidamente se aproximava. Seth experimentou uma momentânea sensação de leveza. Todos os objetos do interior da casa da árvore estavam flutuando à medida que tudo desabava em uníssono. Peças de quebra-cabeça preenchiam o ar, e então a casa da árvore implodiu. Kendra estava espalhando filtro solar nos braços, não gostando nem um pouco da sensação oleosa da loção na pele. Ela estava mais bronzeada do que quando chegara, mas o sol estava quente hoje e ela não queria correr nenhum risco. Sua sombra era uma mancha pequena a seus pés. Era quase meio-dia. O almoço não demoraria a ser servido, então vovô Sorso os levaria até o celeiro. Kendra esperava pacientemente poder ver um unicórnio. De repente, ela ouviu um tremendo barulho vindo do canto do jardim. Em seguida, ouviu Seth gritando. O que poderia ter produzido um barulho tão grande? Ela não precisou correr muito para ver a pilha de entulho na base da árvore. Seth estava correndo a toda velocidade na sua direção. A camisa dele estava rasgada e ele estava com o rosto sangrando. Fileiras de fadas pareciam estar atrás dele. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi fazer uma piada sobre as fadas estarem querendo se vingar por ele ter tentado pegá-las, até perceber que provavelmente era aquilo mesmo que estava acontecendo. Será que as fadas haviam derrubado a casa da árvore? Elas estão me perseguindo, berrou ele. Pula na piscina, falou Kendra. Seth desviou em direção à piscina e começou a tirar a camisa. A portentosa nuvem de fadas não tinha o menor problema em manter o ritmo dele. Elas lançavam feixes cintilantes. Abandonando a camisa, Seth jogou-se na água. As fadas estão atrás de Seth! Gritou Kendra, assistindo à cena em consternado horror. As fadas pairaram sobre a piscina. Depois de alguns instantes, Seth voltou à tona. Numa impecável sincronia, a nuvem de fadas precipitou-se na direção dele. Ele berrou assim que os flamejantes raios de luz começaram a espocar em sua volta, o que o obrigou a submergir novamente. As fadas mergulharam atrás dele. Ele voltou à tona arfando. A água estava agitada. Seth debatia-se no centro de uma manobra pirotécnica submarina. Kendra foi correndo até a borda da piscina. Socorro! Gritou ele, erguendo a mão acima da superfície. Os dedos estavam grudados como uma nadadeira. Kendra gritou. Elas estão atacando Seth! Socorro! Alguém ajude! Elas estão atacando Seth! Ele nadou na direção da lateral da piscina. A massa agitada de fadas convergiu mais uma vez sobre ele, empurrando-o para o fundo da piscina em meio a assustadoras explosões de luz. Kendra correu e agarrou o limpador de piscina, balançando-o sobre a incansável horda de fadas, sem jamais conseguir tocar nenhuma delas, por mais denso que o enxame pudesse parecer. Seth voltou à superfície na margem da piscina e jogou os braços em cima da laje, tentando puxar a si mesmo da água. Kendra abaixou-se para ajudá-lo, mas em vez disso, acabou dando um grito de pavor. Um dos braços estava largo e achatado, emborrachado. O outro, longo e desprovido de osso, um tentáculo de carne com dedos flácidos na extremidade. Ela olhou para o rosto do irmão. Longas presas curvavam-se para baixo a partir de uma boca larga e sem lábios. Havia várias falhas no couro cabeludo. Seus olhos estavam vidrados de terror. As fadas enlouquecidas
aglomeraram-se novamente em torno dele, e ele soltou à margem da piscina, desaparecendo em mais uma sucessão pulsante de rajadas coloridas. Vapor começou a subir da água fervilhante. O que significa tudo isso? Berrou vovô Sorenson, correndo em direção à margem da piscina. Lina atrás dele, a água da piscina tremeluziu algumas vezes mais. Muitas das fadas afastaram-se zunindo. Algumas voaram até vovô. Uma fada em particular pipilava nervosamente. Ela tinha cabelos curtos e azuis e asas prateadas. Ele fez o quê? Perguntou vovô. Uma irreconhecível monstruosidade içou-se da água e ficou deitada na laje, arquejando. A criatura deformada estava sem roupa. Lina agachou-se ao seu lado, amparando-a com uma das mãos. Ele não tinha ideia de que isso aconteceria, reclamou vovô. Foi uma ação inocente. A fada gorjeou sua desaprovação. Kendra estava boquiaberta com a aparência abominável de seu irmão. Grande parte de seu cabelo havia caído, revelando um encrespado couro cabeludo pontilhado de manchas. Seu rosto estava largo e achatado, com olhos submersos e presas do tamanho de bananas saindo de sua boca. Uma deformada corcova estava aparente acima de seus ombros. Em suas costas, e baixo da corcova, 4 orifícios franziam-se em busca de ar. Suas pernas haviam se unido para formar um único e tosco rabo. Ele batia no chão com seu braço em formato de nadadeira. O tentáculo serpenteava como uma cobra. Uma coincidência infeliz, disse vovô confortadoramente. Uma grande infelicidade. Vocês não podem ter misericórdia com o garoto? A fada gorjeou veemente. Peço desculpas por vocês se sentirem assim. Eu me sinto muito mal em relação ao que aconteceu. Eu lhes asseguro que a atrocidade cometida não foi intencional. Após um último acesso de sons irritados, a fada voou para longe. Você está bem? Disse Kendra, agachando-se ao lado de Seth. Ele deu um gemido incompreensível. Em seguida, outra reclamação mais nervosa que soava como um jumento gargarejando o antisséptico bucal. Calma, Seth, disse vovô. Você perdeu a habilidade de falar. Vou chamar Dale, disse Lina e saiu correndo. O que elas fizeram com ele? Perguntou Kendra. Um ato de vingança, disse vovô, de maneira sinistra. Por tentar pegar fadas? Por ter conseguido. Ele pegou uma fada? Pegou. Aí elas o transformaram numa morsa deformada? Pensei que elas não pudessem usar magia contra nós. Ele usou uma magia potente para transformar a fada capturada num diabrete, abrindo inadvertidamente a porta para uma represália mágica. Seth não conhece magia alguma. Tenho certeza de que foi acidental, disse vovô. Você consegue me entender, Seth? Bata o dedo 3 vezes se conseguir entender o que estou dizendo. A nadadeira bateu 3 vezes na laje. Foi uma coisa muito tola pegar uma fada, Seth, disse vovô. Eu avisei a vocês que elas eram perigosas, mas eu compartilho parte da culpa. Tenho certeza de que você foi inspirado por Mero, que se quis começar uma carreira como negociante de fadas. Seth fez que sim com a cabeça, do modo mais estranho do mundo, todo o seu torso inchado, balançando de cima a baixo. Eu deveria ter proibido especificamente tal atitude. Eu esqueço quanto as crianças podem ser curiosas e ousadas. E como podem ser desembaraçadas. Eu jamais teria imaginado que você seria realmente capaz de conseguir prender uma fada em uma armadilha. Que magia ele usou? Perguntou Kendra à beira da histeria. Se uma fada capturada for mantida dentro de casa, do pôr do sol até o nascer do sol, ela se transforma em um diabrete. O que é um diabrete? Uma fada degradada. São criaturinhas maldosas. Os diabretes desprezam a si mesmos, tanto quanto as fadas adoram a si mesmas. Assim como as fadas são absorvidas pela beleza, os diabretes são absorvidos pela feiura.
A personalidade delas muda assim tão rápido? A personalidade delas permanece a mesma, disse vovô. Superficial e egocêntrica. A mudança na aparência revela o lado trágico desse tipo de estado de espírito. A vaidade se transforma em tristeza. Elas tornam-se rancorosas, ciumentas, chafurdando na mesquinhez. E as fadas que Merox capturou, por que elas não mudam? Ele evita deixar as gaiolas dentro de casa a noite toda. Suas fadas capturadas passam pelo menos parte da noite do lado de fora. Basta deixar as gaiolas do lado de fora que elas não se transformam em diabretes? Às vezes uma magia poderosa é obtida por meios simples. Por que as outras fadas atacaram Sete? Por que elas se importariam se são tão egoístas? Elas se importam porque são egoístas. Cada uma das fadas se preocupa com a possibilidade de ser a próxima. Fui informado de que Sete deixou até um espelho com a fada para que ela pudesse mirar a si mesma após a degradação. As fadas consideraram esse ato particularmente cruel. Vovô respondia a todas as perguntas com muita calma, independentemente do quão acusatório ou raivoso o tom de Kendra pudesse ser. Seu comportamento pacífico estava ajudando-a a se acalmar um pouco. Tenho certeza de que foi um acidente, disse ela. Sete assentiu vigorosamente, saracoteando o corpanzil. Tenho a impressão de que não houve nenhuma malícia. Foi uma fatalidade total, mas as fadas têm pouco interesse nos motivos dele. Elas estavam em seu direito de exigir uma represália. Você pode trazê-lo de volta. Restaurar a forma original de Sete está além de minha capacidade. Sete soltou um longo e triste urro. Kendra deu um tapinha na corcova dele. Temos de fazer alguma coisa. Temos sim, disse vovô. Ele colocou as mãos sobre os olhos e em seguida arrastou pelo rosto. Seria muito difícil explicar isso aos seus pais. Quem pode consertá-lo? Merox? Merox não é mago. Além do mais, está muito longe daqui. Embora eu hesite, só consigo imaginar uma única pessoa que talvez seja capaz de desfazer o encanto posto em seu irmão. Quem? Sete esteve com ela. A bruxa? Vovô assentiu. Nas atuais circunstâncias, Miriam Ortega é a nossa única esperança. O carrinho de mão balançando ao passar em cima de uma raiz, Dale conseguiu equilibrá-lo. Sete grunhiu. Ele estava nu, exceto por uma toalha branca enrolada no meio do corpo. Desculpa, Sete, disse Dale. Essa trilha é traiçoeira. Estamos chegando? Perguntou Kendra. Não falta muito, respondeu vovô. Eles caminhavam numa fila única. Vovô à frente, seguido por Dale empurrando o carrinho de mão e depois Kendra na retaguarda. O que havia começado como uma trilha quase indiscernível perto do estábulo ampliara-se visivelmente. Mais tarde, eles desviaram e pegaram uma trilha menor. Depois disso, não cruzaram mais nenhuma trilha. A floresta parece tão quieta, disse Kendra. Ela é mais quieta quando você fica na trilha, disse vovô. Parece quieta demais. Há uma tensão no ar. Seu irmão cometeu uma séria ofensa. A degradação de uma fada é uma tragédia deplorável. A represália das fadas foi igualmente brutal. Olhos ansiosos esperam para ver se o conflito vai se intensificar. Não vai, certo? Espero que não. Se Mirror curar seu irmão, as fadas podem interpretar a ajuda como um insulto. Elas o atacariam outra vez? Provavelmente não. Pelo menos, não diretamente. A punição foi efetivada. A gente pode curar a fada? Vovô balançou a cabeça. Não. A bruxa pode? Sete foi alterado por magia imposta sobre ele, mas o potencial para se degradar e se tornar um diabrete é um aspecto fundamental na natureza das fadas. Ela se transformou de acordo com uma lei que existe desde que as fadas possuem asas. Talvez Mirror seja capaz de desfazer o encanto imposto sobre ele. Reverter a degradação de uma fada estaria muito além da capacidade dela. Coitada da fada. Eles alcançaram uma bifurcação na trilha. Vovô virou à esquerda. Estamos quase lá, disse ele.
Fique calada enquanto dialogarmos com ela. Kendra mirou os arbustos e as árvores, esperando encontrar olhos malévolos encarando-a. Que espécie de criaturas ficariam visíveis se todo o verde fosse retirado? O que aconteceria se ela saísse da trilha? Quanto tempo levaria até que um monstro horripilante a devorasse? Vovô parou, apontando para dentro da floresta. Chegamos. Kendra viu a choupana folhosa ao longe, fora da trilha e no meio das árvores. Tem muita vegetação rasteira para o carrinho seguir, disse Dale, pegando Seth nos braços. Embora Seth estivesse muito adiposo, seu tamanho não havia aumentado. Dale carregou sem muita dificuldade em meio à vegetação. A choupana revestida de era ficou mais visível. Eles caminharam até a entrada. A bruxa imunda estava sentada no interior, encostada no cepo de árvore, mastigando o nó de uma corda cerdosa. Um par de diabretes estava sentado no cepo. Um era magricela, com costelas proeminentes e pés longos e chatos. O outro era compacto e gorducho. Olá, Mirror, disse o vovô. Os diabretes saíram do cepo e sumiram rapidamente de vista. Mirror ergueu os olhos e um lento risinho revelou seus dentes estragados. Seria Stan Sorenson? Ela esfregou os olhos de modo teatral e estreitou o olhar para ele. Não, devo estar sonhando. Stan Sorenson disse que jamais me visitaria outra vez. Preciso de sua ajuda, disse vovô. E você trouxe companhia. Eu me lembro de Dale. Quem é essa bela jovem? Minha neta. Ela não se parece nem um pouco com você. Sorte dela. Meu nome é Mirror, querida. É um prazer conhecê-la. Eu sou Kendra. Sim, é claro, você possui aquele lindo pijama com arco na altura do colo. Kendra lançou um olhar dardejante na direção de vovô. Como aquela bruxa louca podia saber detalhes de seu pijama? Eu sei de uma coisa ou outra, prosseguiu Mirror, dando um tapinha nas têmporas. Telescópios são para ver estrelas, querida, não árvores. Não ligue para ela, disse vovô. Ela quer te dar a impressão de que tem poder para espionar você em seu quarto. Bruxas tiram vantagem do medo. A influência dela não vai além das paredes dessa choupana. Não querem entrar e tomar um pouco de chá? Ofereceu ela. Todas as informações que ela possui são provenientes de diabretes, continuou o vovô. E como os diabretes são proibidos no jardim, as informações dela vieram de um diabrete em particular. Mirror soltou uma gargalhada. A risada, enlouquecida, combinava mais com sua aparência selvagem do que sua fala normal. O diabrete viu seu quarto e ouviu conversas de seja lá onde Seth o enclausurou, concluiu o vovô. Não há motivo para se afligir por causa disso. Mirror ergueu um dedo em objeção. Você diz que não há motivo para se afligir? Nada que o diabrete viu ou ouviu pode nos trazer problemas, esclareceu o vovô. Exceto talvez o próprio reflexo dela, sugeriu Mirror. Quem é esse último visitante? Essa pobre abominação toda encrespada, será ele? Ela bateu palmas e deu uma risada. Nosso resoluto aventureiro teve um contratempo? Sua língua afiada finalmente o traiu? Você sabe o que aconteceu, disse vovô. Sei sim, cacarejou ela. Eu sabia que ele era insolente, mas nunca suspeitei que ele pudesse ter tamanha crueldade. Prendam-o. Prendam-o em um depósito, eu digo. Em consideração às fadas, prendam bem. Você pode fazê-lo voltar ao normal? Perguntou o vovô. Fazê-lo voltar ao normal? Exclamou a bruxa. Depois do que ele fez? Foi um acidente, como você sabe muito bem. Por que não me pedir para resgatar um assassino do cadafalso ou para poupar um traidor de sua vergonha? Você pode fazer isso? Devo evocar também uma medalha? Para ele usar no peito? Um distintivo de honra ao mérito pelo crime que cometeu? Pode. Mirror encerrou a encenação. Olhou para os visitantes com uma expressão maliciosa.
Você sabe qual é o preço. Eu não posso desatar nenhum nó, disse vovô. Mirror levantou as mãos nodosas. Você sabe que preciso da energia do nó para meu feitiço, disse ela. Ele tem mais de 70 encantos operando sobre ele. Você teria de desatar 70 nós. Que tal... Nada de barganha. Um nó e seu neto bestial será restaurado, à sua forma original. Sem o nó eu jamais seria capaz de contrapor o encanto. Isso é magia de fada. Não sabia... Você sabia o preço antes de vir aqui. Nada de barganha. Mostre-me a corda. Vovô cedeu. Mostre-me a corda. Deite o garoto na soleira. Dale colocou Seth na frente da porta. Em pé no umbral, Mirror segurava a corda para vovô. Havia 2 nós. Ambos estavam com sangue seco. Um deles ainda estava úmido de saliva. Faça sua escolha, disse ela. De livre e espontânea vontade desfaço esse nó, disse vovô. Inclinando-se para a frente, ele soprou delicadamente no mais alto dos 2 nós e o nó se desfez. O ar vibrou. Em dias quentes, Kendra vira o ar brilhar ao longe. Aquilo era similar, mas bem na sua frente, ela sentiu vibrações pulsantes, como se estivesse diante de um poderoso aparelho de som durante a execução de uma canção com muitos instrumentos de metais. Parecia que o chão estava tremendo. Mirror esticou uma das mãos na direção de Seth. Ela murmurou um encantamento ininteligível. Sua camada de gordura ondulou-se como se ele estivesse sendo cozido por dentro. Parecia que milhares de minhocas estavam embaixo de sua pele, contorcendo-se para achar uma saída. Vapor pútrido exalava de sua carne. Sua gordura parecia estar evaporando. Seu corpo, deformado, estava tendo convulsões. Kendra esticou os braços e oscilou quando o chão tremeu ainda mais. Uma escuridão repentina instalou-se, um raio às avessas, e Kendra perdeu o equilíbrio, quase caindo. A estranha sensação acabou. O ar clareou e o equilíbrio retornou. Seth sentou-se. Ele tinha exatamente a mesma aparência de seu antigo ser. Nenhuma presa, nenhuma nadadeira, nenhum orifício. Aquele garoto de 11 anos de idade com uma toalha enrolada na cintura. Ele saiu desabaladamente da choupana e ficou de pé. Satisfeito? Perguntou Mirror. Como está se sentindo, Seth? Inquiriu vovô. Seth deu um tapa no peito nu. Bem melhor. Mirror deu uma risadinha. Obrigada, querido aventureiro. Você me deu uma grande ajuda hoje. Eu lhe devo essa. Você não devia ter feito isso, vovô, disse Seth. Tinha que ser feito, disse ele. Vamos indo. Fiquem um pouco, ofereceu Mirror. Não, obrigado, disse vovô. Muito bem, desprezem minha hospitalidade. Kendra, foi um prazer conhecê-la. Que você encontre menos felicidade do que merece. Dale, você é tão mudo quanto seu irmão, e quase tão pálido. Seth, por favor, tenha mais algum contratempo logo. Stan, falta a você a sabedoria de um orangotango. Que sua alma seja abençoada. Não sejam estranhos. Kendra deu a Seth meias, sapatos, um short e uma camisa. Assim que ele se vestiu, todos retornaram para a trilha. Posso voltar no carrinho de mão? Perguntou Seth. Você deveria me empurrar, isso sim, respondeu Dale. Qual é a sensação de ser uma morsa? Perguntou Kendra. Era isso que eu era? Uma morsa corcunda, mutante, com o rabo deformado, esclareceu ela. A gente tinha de estar com a máquina fotográfica. Era esquisito respirar pelas costas. E era difícil me mexer. Nada parecia estar certo. Talvez seja mais seguro não falar tão alto, disse vovô. Eu não conseguia falar, disse Seth, agora em tom mais baixo. Eu me sentia como se ainda soubesse como, mas as palavras saíam truncadas. Minha boca e minha língua eram diferentes. E Mirror? Perguntou Kendra. Se ela desatar aquele último nó, ela fica livre? Ela foi originalmente amarrada por 13 nós, disse vovô.
Ela não consegue afrouxar nenhum deles por conta própria, embora aparentemente isso não a impeça de tentar. Mas outros mortais podem desatar os nós ao pedir um favor e soprando neles. Uma magia poderosa mantém o nó no lugar. Quando solta, Mira pode canalizar a magia para lhe fazer o favor. Então, se você voltar a precisar da ajuda dela, vou procurar em outro lugar, disse vovô. Nunca foi minha intenção que ela só ficasse por um nó. Libertá-la não é uma opção. Sinto muito por acabar ajudando-a, disse Sete. Você aprendeu alguma coisa com sua provação? Perguntou o vovô. Sete baixou a cabeça. Eu estou realmente chateado pelo que aconteceu com a fada. Ela não mereceu aquilo. Vovô não deu nenhuma resposta e Sete continuou olhando para os sapatos. Eu não devia ter me metido com criaturas mágicas, admitiu ele. Vovô colocou a mão no ombro dele. Eu sei que você não teve a intenção de fazer mal a ela. Por aqui, o que você não sabe pode causar danos a você e aos outros. Se você aprendeu a ser mais cauteloso e piedoso no futuro e a demonstrar maior respeito aos habitantes dessa reserva, então pelo menos alguma coisa boa veio de tudo isso. Eu também aprendi uma coisa, disse Kendra. Humanos e morsas jamais deveriam se misturar. Fim do capítulo, eu espero vocês para ler o próximo capítulo. Grata por assistir.